A versão que está ali é a mesma que a minha, a revista é atualizada. Exato. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos dê a tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu coloquei o texto chamado de Jesus por discípulos. Ainda ecoa até os dias de hoje. Até o mundo, né? Ainda ecoa no mundo. Diga assim. E eu quero fazer uma explanação hoje, nesta manhã, para nós pensarmos um pouco a respeito das palavras que o Senhor Jesus trouxe para nós neste capítulo. Se você pegar o Evangelho segundo Lucas, você vai ver que até o capítulo 9, ele está dando uma introdução, ele começa a trabalhar com os discípulos, a chamar os discípulos, a mostrar a estratégia dele de ir e mostrar que ele era o Salvador. Depois do capítulo 9 em diante, ele vai começar a ser direcionado no sentido de desafiar as pessoas a servirem a Cristo, a mudar de vida, a ter uma nova realidade no seu dia a dia, a perceber que o ser discípulo de Jesus é mais do que uma emoção, é mais do que um levantar de mão, é uma abnegação. E ele vai falar em vários momentos. Em Lucas 9 ele vai falar assim: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A partir desse ponto, o discipulado se torna um tema central na jornada de Jesus Cristo, vai até o final. E eu quero pensar com vocês que aqui nós estamos pensando já indo para Jerusalém, indo para o caminho da crucificação. Então o Senhor está desafiando a cada um de nós nesse sentido. Como é que nós estamos... ou melhor, ele desafia nós a mudarmos de vida, a não vivermos mais da forma como nós vivíamos, que o servo do Senhor tem que fazer algumas escolhas, não dá para nós ficarmos em cima do muro. Eu quero ser cristão enquanto ser conveniente para mim. Ele alerta em Lucas 12 que a nossa vida abundante não está nos bens. Chegaram para ele e perguntaram: olha,
vou juntar meus tesouros. Ele mostra ali para nós que não, que a nossa vida abundante não está nos bens. Tem um texto que eu gosto muito, que é Malaquias 3:10, que vai falar a respeito de dízimos, não é isso? Ele vai falar assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e faça prova de mim, se eu não vou derramar bênçãos sem medidas nas vossas vidas. É um dos poucos lugares, se não o único, que eu vejo o Senhor falando: faça prova de mim. É nos dízimos e ofertas. Mas é mais do que isso, irmãos. Ele fala para nós buscarmos a Ele. E Ele fala assim que Ele vai derramar bênção sem medidas. Quais são as bênçãos que Ele vai te dar, que Ele quer te dar? Será que é um carro novo? Não. É nós olharmos aqui o Manuel, a Olívia, é nós olharmos nossas crianças, ver os nossos idosos, ver a família. Irmãos, é muito mais do que nós olharmos simplesmente para o nosso bolso. É muito mais do que isso. Ele chama nós ao arrependimento e Ele vai nos abençoar. E nós, muitas vezes, nós encontramos na nossa caminhada cristã pessoas que um dia começaram, mas que um dia também foram porta fora. Aqui, nós vamos, se você voltar um pouquinho antes, você vai ver ali no capítulo 13, ele vai falar da porta estreita e da porta larga. Então ele vai falar a respeito da necessidade de nós fazermos escolhas. Sempre a nossa vida será de escolhas. Depois ele vai falar de uma mulher que tinha ela sofria de um mal há 18 anos. E ela vivia encurvada. E ali o Senhor cura ela no sábado. Ela estava com um espírito que a encarcerava, que ela vivia encurvada. E ali o Senhor faz esse milagre. E aí os fariseus, os mestres da lei, começam a indagar: mas então, no sábado pode? E Jesus fala assim: olha, há 18 anos esta mulher vivia encurvada, e você vem perguntar para mim se no sábado pode ou não? Então, amados, é muito mais do que uma simples regra, né? Uma simples prática. Não, é nós darmos a nossa vida. E nós muitas vezes somos legalistas. Nós achamos que quantas vezes, irmãos, nós somos, como liderança, nós somos confrontados. Recentemente teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu fui perguntar para ela como ela estava. Falou: eu estava bem. Aliás, eu não estava bem, pastor. E o senhor não me ligou para saber como é que eu estava. Eu sei que eu falho, eu sei que eu deveria fazer mais contato com o Hilário, mais contato com os irmãos. Mas assim, é difícil, irmãos. A gente tem que aprender que nós também somos falhos, que nós também erramos. Mas o amor de Deus é mais do que isso. É nós abnegarmos de nós, é nós sabermos que eu posso contar com o Hilário, com o Éder, com o Vitor, eu sei que eu posso contar, mesmo que eu não tenha esse contato constante. Falando em Vitor, essa semana eu pedi uma ajuda para ele. Falei com o Hilário antes, falei: olha, conversa com o Vitor. Falei: pronto, já está me orientando, já está me ajudando. Nós sabemos que podemos contar. E muitas vezes o Éder vai esquecer de ligar, talvez para o Vladimir, para ver como é que ele está. Mas o Vladimir sabe, nesse tempo que ele está no Brasil, que se precisar de alguma coisa, depois, tem como editar? Não tem? Depois, sabe que se precisar está aqui, que a Simone está aqui, que o Hilário está aqui. Sabe, irmãos, então nós temos que perceber que nós temos nossas limitações. E aqui Jesus está desafiando esse povo a não sermos religiosos, denunciando orgulho e hipocrisia. No capítulo 14, ele vai curar um homem que ele tinha uma doença, ele era hidrópico, ele tinha excesso de líquido. E o Senhor também cura esse homem no sábado. E também as pessoas continuam a querer apontar
para Jesus que ele tá quebrando a lei, irmãos. E agora, ele vai falar que a multidão seguia Jesus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, sua mulher, ele continua. Então nós vamos perceber, irmãos, que as multidões que o seguiam não estavam iludindo ao Senhor. Não, ele sabia qual era a motivação de cada uma. O Senhor Jesus, ele operava milagres, ele multiplicava pão, ele curava essa mulher encurvada, ele curava cegos, leprosos, ele multiplicava o alimento. Ele era Deus na terra, irmãos, que estava aqui, que estava operando milagres, e a multidão o seguia. Mas ele faz uma grave advertência para essa multidão. E essa advertência que ele faz há 2000 anos atrás ecoa até hoje. E serve até hoje, porque a palavra de Deus não muda, tá? Alguém já falou, mas temos que contextualizar. Sim, é verdade, para tirar ensinamentos, nós temos que contextualizar, mas a palavra de Deus não muda, ela serve para os dias de hoje também, irmãos. E estamos numa sociedade europeia que 98% de Portugal precisa ser evangelizado, irmãos. Não conhece a palavra do Senhor, o plano de salvação. Então o Senhor nos chama hoje, não simplesmente para nós sermos religiosos, mas para nós abnegarmos, decidirmos, mais do que uma presença física nos cultos, nas atividades, entregar as nossas vidas ao Senhor. Imagine agora nós pensarmos que o Senhor está falando aos nossos corações: se alguém quer vir após mim, negue, siga-me. Essa voz ecoa, meus amados. O chamado de Jesus por discípulos está ecoando até os dias de hoje. Ser discípulo de Jesus começa com um confronto no coração. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como assim, pastor? Eu tenho que aborrecer meu pai, minha mãe, eu tenho que ser chata com eles, com os meus irmãos? Não, não é isso. O foco aqui é falar, olha, quem ama mais as outras pessoas do que a mim, não pode ser meu discípulo. Na criação, Deus vem primeiro, depois vem a família que Ele cria, a igreja, todos têm que estar em consonância, mas Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele tem que ser o princípio da nossa agenda, irmãos. Olha, eu vou para Portugal, fazer o que em Portugal? Olha, o Senhor está me chamando, independente de onde eu vou em Portugal, eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Nós, imigrantes, talvez em algum momento não pensamos nisso, tá? Mas quando nós chegamos aqui, nós que servimos ao Senhor, nós percebemos que nós estamos aqui não é para ganhar dinheiro, não, nós também almejamos, se for possível, mas é primeiramente para servir ao Senhor. Qual é o princípio da sua agenda? Qual é o princípio? Vou me organizar, ok? Se organizar para o quê? Se organizar para o quê? Ah, o meu dia vai ser isso, mas em que eu vou glorificar o nome de Deus? Jesus quer ser o primeiro, até antes de você mesmo. Ele fala assim, olha, se alguém vem a mim e ama mais, vamos colocar dessa forma, o seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda assim a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Vocês querem, nós queremos ser discípulos de Jesus, nós queremos servir a Deus, nós precisamos entender que Ele é o centro das nossas vidas, não há outra opção. E nós muitas vezes somos negligentes, irmãos, nós criamos deuses. Quando o jovem rico ele chega para Jesus e fala assim, olha, o que farei para herdar o reino dos céus? Ele fala, olha, ele pega aquela segunda parte que o Tiago falou, né? Honra teu pai e tua mãe, não adulteras, que mais? Não adulteras,
Farás, não dirás falso testemunho. Não, a parte não matarás, não furtarás, do 6 para em diante. Ele fala tudo que era contra o próximo, aí o Senhor fala para ele assim: então, vamos voltar então? Vende tudo que você tem e siga-me. O que Jesus estava ensinando? Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento: não terás para si outros deuses. Era isso. O Deus daquele jovem era Mamon, era riqueza. E nós somos muito bons, né? Não, eu tenho que trabalhar. É verdade. Só que aí a minha família fica para segundo plano. Aí o meu Senhor fica para segundo plano. Tudo fica para segundo plano. Nós vamos lembrar de Deus quando vierem as lutas. Eu lembro de Deus. Paulo vai falar assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amados, você tem colocado Jesus acima de tudo? Seu coração pertence a Ele de verdade? E eu quero fazer algumas perguntas e fazer algumas afirmações para vocês. Quando nós dizemos, mas vamos pensar de forma individual, quando eu digo, eu amo a Deus, porque Ele me dá as coisas que eu quero, na verdade, o meu amor não está em Deus, mas nas coisas que eu quero. Olha, Deus me dá as coisas, por isso eu amo a Deus. O exemplo maior que nós temos é Jó, um homem próspero, com 10 filhos, rico, com propriedades, com animais, cheio de saúde, e de repente ele enterra seus filhos, ele perde seus bens, ele perde seus animais. A mulher dele fala: abandona Deus e morre, feridas da planta dos pés até a cabeça. E ele fala: enlouqueceu, mulher. Não, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu digo que eu amo a Deus porque Ele me dá as coisas, eu quero falar para você que a palavra de Deus fala assim: você não pode ser meu discípulo. Quando eu oro a Deus apresentando a minha vontade, o que de fato eu quero de Deus é a vontade dEle ou que Ele cumpra a minha vontade? Qual que é a minha vontade? A minha vontade tem que ser a vontade de Deus, irmãos. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus. Você quer adorar a Deus para ter vitória ou porque você o ama? Qual é o motivo da sua adoração? Hoje nós oramos, nós cantamos, nós falamos hinos tão especiais, mas tem que passar disso, irmãos. Tem que passar da emoção. E eu posso falar isso com vocês com propriedade, porque eu já acompanho aqui vocês há 4 anos praticamente. Me alegro com vocês, me alegro, irmã Irene, a irmã Eugênia, quando eu vim a primeira vez aqui com o pastor Antônio Gonçalves, lembra? Num domingo à tarde, acho que estava só vocês duas, se eu não me engano. E a irmã Dina, a esposa do pastor, a Elsa estava também? Eu não me recordava de você, irmã Elsa. E a gente vê a dedicação das irmãs e da igreja. Então nós temos acompanhado, e eu posso falar que nós temos buscado amar a Deus, que nós temos buscado ser constante. Mas eu quero trazer esse desafio para os amados irmãos. Precisamos trazer isso à memória. É mais do que simplesmente vir ao culto. É saber o que Deus tem feito por nós como igreja. Hoje, o Tiago, ele deu uma palavra também a respeito de dízimos, ofertas, a respeito de ação social. E eu quero pensar com vocês, né? Como é que nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo? Muitas vezes a gente fala assim: olha, a gente não vai levar nada que nós temos aqui. Cuidado, irmãos, não é bem assim, tá? Porque Apocalipse fala que as nossas obras nos acompanharão e nós vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo. O que eu tenho feito?
Eu tenho dificuldade, às vezes, até de devolver o dízimo, de ofertar, de ajudar. Amados, por favor, e nós queremos entrar em discussão se era o Antigo Testamento que falava disso, no Novo agora nós vivemos pela graça, mas com todo carinho, respeito, não sei a relação de dizimista, tá? Irmã Elsa está aqui, que é tesoureira, não sei, por um acaso, nunca tive esse cuidado, não sei nem se a Elsa tem uma relação, não sei, não precisa falar. Mas quando nós vemos que a pessoa costuma ter muita desculpa, na verdade a pessoa não quer abrir mão do seu dinheiro, ela não está confiando em Deus. Não está confiando em Deus. Se você entende que isso é do Antigo Testamento, agora é do Novo, amém então. Porque agora não é mais 10%, agora é 100%, é o que eu vivo, é o que eu tenho, é minha casa, é meu carro, é minha vida, o meu corpo, o meu falar, o meu abraçar, é tudo pertence a Deus. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele é seu Senhor porque você quer as bênçãos do Senhor, mas não quer se submeter à vontade dEle? Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas quando vem as lutas, nós temos muita dificuldade de falar: Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor sabe que meu filho está precisando dessa situação, Senhor, eu estou com problema de saúde, Senhor, eu estou com dificuldades no relacionamento, me ajude, Pai, me ajude. Então nós temos que aprender, amados, que Ele é o Senhor das nossas bênçãos, mas nós temos que nos submeter à vontade dEle. Teremos batalhas, é verdade, Deus está nas batalhas, Deus está nas nossas vitórias. A questão é, eu adoro a Deus porque Ele me faz ter vitórias, quando as lutas passam, Ele já não me serve mais, é isso? Né? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Que nós o buscamos enquanto Ele está nos abençoando? Não, não é, irmãos. Eu me alegro por ter um Deus que é tudo que eu preciso. Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Ou eu me alegro por ter um Deus que me dá tudo que eu preciso. Olha, Deus me dá tudo, Ele não deixa faltar. Olha, na minha mesa, obrigado, Senhor. Minha saúde, vento em popa. Meus amigos. Não, irmãos, porque hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós, há 2 semanas atrás, a começar de mim, tá? A hora que eu vi lá que apagou tudo, e agora, o que a gente vai fazer? Eu já corri no mercado, e o mercado tudo fechado. Falei, e agora? Os postos, as bombas de combustível, eu tinha deixado para abastecer naquele dia, já tinha rodado quase 1000 quilômetros com o meu carro, já estava no limite. Falei, e agora? Tudo fechado. Aí conseguimos encontrar o continente, compramos um monte de água, minha casa estava cheia com a família, mas de uma hora para outra nós passamos por dificuldades, pode ver as lutas. Estava conversando com o Edivaldo, ele teve um problema, posso falar, irmão, do coração recentemente. Ele falou que de uma hora para outra, a hora que viu, já estava passando por essas lutas todas. E as lutas, elas vêm, irmãos, a qualquer momento. Infarto. Foi um infarto, né? Foi um infarto, isso. Eu me alegro. Aqui em Portugal. Junho do ano passado. Junho do ano passado, ok. Deus é o que eu preciso ou Ele é apenas um caminho para o que eu preciso? Porque se eu adoro a Deus porque Ele faz a minha vontade, irmãos, então nós estamos criando um outro Deus que somos nós mesmos. Eu adoro a mim mesmo e não a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Ele fala lá no Decálogo, né? Não terás outros deuses além de mim. Então nós temos sido idólatras, irmãos. Recentemente, conversando com uma pessoa, não é daqui de Portugal, muito próximo de mim, e eu falei de algumas lutas que às vezes passa no ministério, algumas dificuldades. Ele falou assim, olha, eu acho que você poderia muito bem
não ter que ficar se preocupando com as coisas da igreja. Não, você tem a sua reforma, vai viver a sua vida, mais ou menos assim. Eu falei, não dá, eu não consigo, não dá. E nós que somos chamados, irmãos, nós queremos servir. Eu não entendi, irmão. Não dá para voltar atrás. É capaz que eu já usei esse exemplo aqui, tá? Mas eu vou fazer menção novamente. É como aquele avião, né? Que sai lá do Brasil, chega um determinado momento no Oceano Atlântico, que ele fala, não, vou voltar para o Brasil. Já não dá mais, porque o combustível não dá, é só o caminho de ida só. Então assim, agora eu tenho que ir para a Europa, eu tenho que ir para a África, eu tenho que chegar em algum lugar. A nossa vida é assim, irmãos. Tem hora que cansa algumas coisas para nós, tá? Cansa resolver atrito de irmãos, cansa legalismo, a gente não se cansa de Deus, da obra do Senhor, a gente não cansa de amar, mas não dá para nós voltarmos atrás. Ser discípulo não é uma emoção passageira. O versículo 27 fala assim, e qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim, e não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a cruz, no mundo atual do cristianismo confortável, essas palavras soam como um trovão. Servir a Deus não é o evangelho do conforto, mas o evangelho da cruz. Já estou crucificado com Cristo, irmãos. E nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter Deus conosco até o final. Jonas Madureira, no livro dele, o custo do discipulado, ele fala assim, a cruz não é uma desgraça a ser evitada, é um chamado a ser aceito. Nós somos chamados a viver a cruz de Cristo. Ser discípulo envolve planejamento e intencionalidade. Ele vai falar para nós, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos os que virem, zombem dele. O que significa isso? O que tem a ver o alicerce? O que tem a ver essa torre? Não entendi nada agora, pastor. Ele está falando que se nós quisermos servir a Cristo, nós temos que nos planejar, nós temos que abandonar nós temos que morrer para o mundo. Não dá para ser... Quantas pessoas, agora voltando no início, que nós já vimos entrar na igreja, por algum motivo emocional, recentemente chegou um jovem lá na igreja, que estava passando por umas lutas, aos prantos, falando que que precisava de oração, que precisava disso, daquilo, a família estava destruída, nós oramos, e depois não apareceu mais. Parece que é um evangelho fast food, não é isso? Eu vou lá, eu me sirvo e depois eu vou embora. Não é, não dá, irmãos. Tem um preço, tem um cálculo a ser. Nós estamos dispostos a continuar? Um pouco antes, vai falar a respeito da ceia, uma grande ceia, um grande banquete. E ele fala assim que o Senhor mandou chamar os convidados. Aí um falou assim, olha, não dá porque eu comprei uma terra e eu preciso ir lá ver. Tá aí no versículo 15, olha, no 18, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, Lucas 14, 18, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado, me perdoe. Peraí, já comprou o campo, já viu o campo antes, por que ele tem que ir lá ver de novo? Não tem sentido voltar para ver o campo, já viu? Não é, irmãos? E fala mais, versículo 19, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Como assim? Já não comprou as juntas? Vai experimentar depois que compra? Desculpa esfarrapada, irmãos. Desculpa esfarrapada, sabe? E nós somos muito bons, né? Para querer criarmos desculpas esfarrapadas. Outro diz assim, casei-me
casei e por isso não posso ir. Está errada a resposta. Casei, pode contar comigo, a minha esposa vai comigo. Eu e minha casa vamos estar juntos lá. O meu marido, vou fazer o possível para levar ele também. Sabe, não, então o problema agora é meu casamento, o problema agora é o meu trabalho, é meu terreno, é meus bois. Por favor, irmãos, servir a Jesus é como sal. O versículo 34 diz assim: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Não presta, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, para o esterco, né? Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus chama nós para sermos sal. Você está salgando o mundo ao seu redor? Onde você está? Você tem sido diferente? Ou ninguém sabe que você vai na igreja, né? Ninguém sabe que você é cristão. Ninguém sabe. Você é um agente secreto, né? Um 007, né, irmão? Só não. Depois você vai ter que perguntar para o seu pai, mas é um filme. Depois ele fala para você. Nós somos um agente secreto. J.C. Ryle, ele diz assim: a verdadeira religião é aquela que afeta o coração, transforma a vida e mantém-se fiel, mesmo quanto custa caro, irmãos. Alguém já disse, uma missionária disse, que é melhor ela estar com Deus numa zona de guerra do que num país próspero, longe de Deus. Porque nós sabemos que Deus tem cuidado da vida dela. O chamado ainda ecoa, irmão. Para que nós servimos? Para que nós servimos? Por que nós nascemos? Se não for para adorar a Deus, se não for para servir a Deus. Para quê? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essas palavras ecoam até os dias de hoje. Eu te convido, por um breve momento, mesmo que eu vou continuar aqui, a fechar seus olhos. Eu quero falar para vocês que esta palavra ecoa até os dias de hoje. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Nós somos chamados a dizer sim. Nós não saímos da nossa casa para ir para um restaurante, nós não saímos da nossa casa para ir para o oceanário, para visitar o castelo de Torres Novas, não. Nós saímos da nossa casa para adorar o Senhor. Nós não podemos achar que nós vamos à casa do Senhor esperando um favor do Senhor. Ele tem bênçãos sem medidas, tá? Mas nós fazemos isso por amor ao Senhor. Eu estou concluindo já, irmãos. Jesus não está à procura de multidões, porque a multidão estava seguindo ele, como nós lemos no versículo 25. Ele procura discípulos, ele procura rendição. Hoje ele te chama para renunciar tudo, para ser sal que ainda salga, não aquele sal que não tem mais sabor, para dizer um sim definitivo. Como disse Martinho Lutero, em 1529, quando ele escreveu aquele hino Castelo Forte: se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino. Eu quero falar uma ilustração com os amados irmãos. Conta-se que certo pregador, após o culto, ele fez o apelo, falou do plano salvífico do Senhor e da possibilidade de servir ao Senhor. E um jovem levantou a mão, falou que queria servir ao Senhor.
Acabou o culto, esse jovem fez um cheque bem generoso, uma quantia bem alta. Chegou para o pastor e falou: olha, quero servir ao Senhor, eu quero me entregar completamente ao Senhor. E aí o pastor falou assim para ele: olha, Deus não espera o que você tem, Ele quer você. Fica com o seu dinheiro, com o seu cheque. Não é o valor do cheque que Ele procura, é o coração que vem atrás, irmãos. E conta-se que esse jovem, ele vai para casa aos prantos, pensando como que ele poderia então servir ao Senhor. E em seguida ele busca encontrar novamente esse pastor. E agora ele leva um outro cheque. Só que esse cheque agora estava em branco. Ele trouxe lá o cheque, um envelope, entregou para ele. Desta vez ele fala assim: eu quero entregar tudo. Tudo. O Senhor preenche o cheque. O que Deus quiser preencher, Ele pode. A minha vida agora é dele. Entrega entrega a Deus não é parte, não é um domingo, não é um ministério, não é uma oferta, não é um dízimo. É assinar um cheque em branco com a própria vida e deixar Deus preencher os detalhes. Isso é o que Jesus exige de nós. Eu quero orar com vocês, meus amados irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de orarmos. Jesus, eu te seguirei, não parcialmente, não emocionalmente, mas de forma radical e completa. O Senhor está chamando nós hoje, irmãos, para seguir Ele, não de forma parcial, não de forma emocional, mas de forma real e completa. Se a sua decisão hoje for essa, eu quero convidar você a curvar sua fronte, sua cabeça, e eu quero orar com vocês. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela ecoa até os dias de hoje, e hoje nós podemos ouvir a Tua voz, ó Deus. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, hoje nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, onde todas as coisas foram criadas e existem, ó Deus. Pai, o Teu chamado atravessou mais de 2000 anos. Nós temos medos, distrações, mas ela nos alcançou, ó Pai, alcançou o nosso coração. Eu reconheço, ó Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós andamos longe do Senhor, ó Pai. Mas, ó Pai, nós queremos entregar as nossas vidas sem reservas, ó Pai, sem limites. Queremos apresentar, Pai, como um cheque em branco. Pai, usa cada um de nós conforme o Senhor deseja, Pai. Senhor, eu digo sim ao Teu chamado. Sim, Pai, sim, eu digo sim, Pai. Eu renuncio, ó Pai, a minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor, ó Pai. Eu quero servir ao Senhor, ó Deus. Que nada, Pai, nada, nem pessoas, nem posses, nem projetos, ocupe o lugar que é Teu, Senhor. Nada, Senhor, nada. Nada, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a viver como sal. Ensina-nos, ó Pai, a impactar este mundo, a glorificar o Teu nome com cada passo das nossas vidas. Pai, nós nos rendemos a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós não queremos apenas Te admirar, mas nós queremos Te seguir, ó Pai. Senhor, eis-nos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmãos.